Há muito tempo aqui na internet, existem algumas pessoas que surgem pra criticar outras. Às vezes só como um jeito de se expressar mesmo, outras vezes pela pura raiva que tá sentindo por ter sido enganado. E talvez, no meio de tantas opiniões, algumas não ficaram tão claras assim. E com isso eu quero citar também o meu vídeo de um ano atrás, com mais de 800 mil views, onde eu falo sobre uma possível queda dos que, na época, eram os maiores gurus digitais. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Algumas pessoas não gostaram muito do que eu falei e resolveram responder, com muitas aspas, um ano depois, com um documentário com cortes muito convenientes, fazendo uma simples opinião se transformar em um ataque pessoal. Mas a verdade sobre isso tudo é uma só: a internet dá voz ao povo. Ninguém odeia algo sozinho e consegue tanto público concordando. De qualquer forma, as pessoas precisam entender, e eu mesmo preciso falar sobre a diferença que separa algumas pessoas desse meio, para não generalizar o assunto, porque de acordo com o vídeo que o Thiago Negro postou uns dias atrás, eles são os grandes coitados e Deus estava do lado deles. Sem contar os cortes fora de contexto que ele usou para alimentar essa narrativa. E claro, além dele, também tivemos o nosso querido Reuter demonstrando toda a sua humildade e generosidade, lançando um curso de como ficar milionário, xingando os próprios fãs, e depois sendo x-novado, mostrando que ele sempre quis fazer um golpe. Que novidade. Enfim, vamos desmistificar o império maldito de cursos online e separar os mocinhos dos guruzinhos de uma vez por todas. Olá, amigos. Lá vamos nós de novo, não é mesmo? O cara quis usar o meu título pra ver se pegava o mesmo tanto de view, mas já que não deu tão certo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui só pra ele. Pra ser bem sincero, eu não ia fazer mais um vídeo sobre esse mesmo assunto, porque depois de tanto tempo eu já enjoei. Assim, depois da vergonheira que o Reuter passou sozinho com aquele lançamento duvidoso, eu não pensei que seria necessário fazer outro vídeo. Mas fazer o quê? Os caras me deu corda e uma cara de pau daquelas, eu vou ter que pegar um ar aqui. A parada é que essa zoeira toda que tá acontecendo aqui na internet nos últimos dias, no final das contas, só ajuda eles. Independentemente da merda que eles façam, tudo que eles mais querem é que essas desgraças desses cursos fiquem estampados em todos os canais do YouTube. E eles conseguiram. É aquela mesma velha fórmula que o Pablo Marçal já usou. Qualquer publicidade é boa pra quem vende curso. Vocês realmente acreditam que eles ficam chateados com as críticas? Uma pessoa que faz um produto honesto, talvez ficaria, porque ela se preocupa com a qualidade do produto. Agora, alguém que faz um documentário de 40 minutos sobre críticas, gastou grana, tempo e equipe, claro, pra te apresentar algo no final, porque funciona assim: quanto mais pessoas falam sobre eles, mais gente vai conhecer. Quanto mais público sabe da existência, inacreditavelmente mais gente compra. Um ciclo de marketing diabólico. Crítica vira curiosidade que sempre são ignoradas por eles. E tudo, absolutamente tudo, vira clique e conversão. O pior é que, infelizmente, eu tô fazendo parte disso agora. E esse vídeo vai chegar num público diferente que talvez não tinha visto tão a fundo sobre o tema. E é claro, os donos podem ver, podem até fazer outro vídeo respondendo, o que eu acho impossível. Mas e aí? É marketing gratuito. Por isso eles não se importam em desmentir, e as únicas poucas vezes que eles reagem às críticas é derrubando os vídeos, porque é o mais fácil de se fazer, né? Mas enfim, a essa altura eu já sou uma das últimas pessoas a postar vídeos sobre, então acredito que não vai fazer tanta diferença assim olhando por esse lado. Mas a parte que as pessoas esquecem e que precisa ser dita é que existem pessoas boas fazendo isso direito. A verdade é que a gente copia tudo dos gringos. Então quando essa moda de lançar curso chegou lá pra eles, rapidamente o brasileiro quis copiar. E assim, não é querendo soar paia aqui, mas ficou muito popular o pior jeito de se fazer isso aqui no Brasil. Ostentando, fazendo a mesma jornada de herói de sempre, playboyzinho contando os perrengues que passou na vida. Desculpa aí, mas é verdade. A parada é que o público, num geral, ficou traumatizado. A internet inteira ficou com receio de ver um curso sendo vendido, de ver pessoas cobrando por algo. Sendo que, sendo bem sincero, é uma das melhores coisas que a internet já criou. Quando você cria um curso, você tá vendendo a sua experiência em algo de uma maneira mastigada. Porque, deixa eu te contar aqui um segredo: as informações do mundo estão soltas aí pela internet. Resumindo bastante, um cara é muito bom em contar histórias, escrever roteiros e gravação de vídeos no geral. Por que ele não pode vender esse conhecimento adquirido por anos de trabalho para pessoas que querem começar com isso? Entende como naturalmente não se tem um problema nisso? Não é algo que deveria ter tanto trauma quanto se tem hoje. E assim, esse exemplo que eu mostrei aqui do Arthur Miller é um caso de alguém que, digamos, que é de fora da bolha do marketing digital, fora dessa parte de pessoas que se diz guru em ganhar dinheiro.
E esse é o ponto. Absolutamente ninguém pode te vender algo dizendo que vai te ensinar a ficar rico e ganhar muito dinheiro com alguma coisa. Eles podem te vender as experiências deles, que eles usaram e que foram úteis nas jornadas deles. Mas cada pessoa tem sua história e seu jeito de viver o momento. Por exemplo, não dá pra um cara chegar hoje aqui e lançar um curso de como ficar milionário com dropshipping. Se quando ele fez o dropshipping e deu certo, foi no começo da parada. O público automaticamente vai entrar em algo que já tá saturado e copiar os mesmos métodos que não funcionam nem pra quem tá te ensinando mais. Entende como não faz o menor sentido? Agora, esse discurso muda quando a gente olha pra outros aspectos. Se você quer melhorar em algo, por exemplo, não necessariamente você vai querer ganhar dinheiro com isso. Um exemplo é uma tia Maria que compra um curso sobre como fazer sobremesas melhor. Ela não tá necessariamente estudando pelo dinheiro, ela tá estudando pela habilidade, ou talvez até pelo prazer para melhorar algo que ela gosta de fazer. Apesar de ainda assim ser possível ganhar dinheiro com aquilo, só deixando claro. Essa diferença ela fica muito escancarada quando a gente olha para cursos que não são da área do marketing digital. Mas é aqui que a parada muda, porque ainda dentro dessa bolha, existem os casos onde as pessoas que estão ali vendendo são justas e infelizmente são postos na mesma sacola que outros, por toda aquela traumatização de mercado que eu falei antes. Indo direto ao ponto, eu falo sobre pessoas como o Raul Sena, do Investidor Sardinha, o Duda, do Primo Pobre, e enfim, existem outros, mas eu vou citar esses dois aqui como exemplo. Os discursos deles são muito parecidos, porque diferente das outras pessoas do mercado, eles não vão ficar ali enchendo sua cabeça de lorota, eles não ficam prometendo 1001 coisas com seus cursos, além do que, claro, vão entregar. Então, basicamente, se seu produto é bom, você não precisa ficar inventando promessa, ele automaticamente vai vender. Mas assim, eu não cheguei a comprar nada de nenhum deles, mas pelo muito que já vi em seus canais do YouTube, que estão aí há anos, deles ensinando de fato as pessoas a economizarem, e pelo jeito que são realistas em apresentar as coisas, e eu fosse comprar, compraria deles. Claro, né, eu não vou colocar minha mão no fogo aqui por ninguém na internet, só tô fazendo uma recomendação mesmo. Então, pra tentar diminuir um pouco essa diferença, eu pensei em algumas coisas básicas como, em primeiro lugar, a prova da promessa. O guru malvado promete resultado financeiro. O guru honesto promete conhecimento e habilidade. A promessa de dinheiro é uma venda de ilusão, porque eles sabem que a maioria da população, para não falar todo mundo, precisa de dinheiro. Segundo a prova da fonte, o guru malvado te ensina a ganhar dinheiro vendendo o próprio curso. Dinheiro vem de você, não do mercado. É um esquema que sinceramente se alimenta da própria base de alunos. Aquela velha pirâmide. A clássica conversa fiada que termina num curso de vender curso. Terceiro, a prova da ostentação. O guru malvado usa o dinheiro dele como material de marketing. Ele vende a identidade de rico, precisa mostrar os carrões, as casas dele e etc. O guru honesto fala sobre finanças, mas foca no conteúdo, não na própria riqueza pessoal. O foco é a sua educação, não a inveja que ele causa. Bom, eu acho que você seguir isso aqui seria o ideal antes de sair comprando qualquer coisa, mas mesmo assim eles sempre acham um jeito novo e diferente de se venderem. E não necessariamente se um guru honesto fizer algo disso aqui, ele já se transforma num guru malvado. Então talvez mesmo com essas dicas aqui, eles podem entrar na cabeça de alguém um papo de novidade ou algo diferente. Mas enfim, a diferença fundamental entre um império maldito não tá na venda do curso em si, mas sim no princípio moral por trás da transação. É a promessa irreal versus a entrega real. É o foco na ostentação versus o foco na educação. Essas três provas nos mostram quem tá de fato construindo um império de conhecimento, quem tá apenas vendendo a ilusão de riqueza. E é exatamente essa diferença que precisamos aplicar agora. Porque, no final das contas, o documentário do Primo Rico não é sobre a queda dos gurus, mas sim sobre a consolidação desse império, que usa a Bíblia e o drama familiar para vender o ciclo que acabamos de denunciar. E o recente lançamento do Twitter é a prova viva de que o modelo ainda tá mais forte do que nunca. E é aqui que, de repente... Promessas. Se tem algo que os guruzinhos digitais são profissionais em fazer, é encher sua cabeça de promessas. Histórias de suas vidas, sofrimento, dor, superação, jornada de herói, método, guia fácil, como ficar rico, como ganhar dinheiro online, método milionário, milionário rápido, sonhos. Uma vida de luxo que você pode alcançar de um jeito fácil. Tudo que você precisa fazer é ouvir, confiar, acreditar, se entregar e, claro, clicar no primeiro link da descrição. Sempre termina assim. E foi exatamente assim que terminou a famigerada live do Twitter, onde o cara passou 2 horas, adivinha, contando o seu passado mega triste. Tenham pena de mim, galera. Pois é, bem condizente com o nome do curso. Pô, milionário rápido não dá, o cara já me deu a faca e o quê? Enfim, o que dizer desse curso? Dá pra dizer que o Twitter aprendeu direitinho com o nosso Daniel Peninha, que fez um lançamento de um produto de R$7.000, mas pelo menos ele explicou um pouco sobre o que era o produto.
Já o Ruiter... Eu não sou filha da puta. Ó, eu acho que eu vou desligar a live, hein? Eu vou desligar a live, rapaziada. Não vou ficar arrastando vocês, não. Pode sair, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo, não vai comprar, vai saindo. Eu já tenho seu e-mail pra mandar o seu prêmio, fica tranquilo. Sai, rala. Só quero quem for comprar. 10 minutos ali tá contando. Pode sair, caralho. Não vai comprar? Prêmio. Rala daqui, porra. Mais de R$2.000. Esse é o preço que muitas pessoas pagaram pelas promessas vazias de Ruiter. Aliás, outro ponto que foi levantado pelas pessoas, o de que ele colocou bot na live, porque tinham mais de 600 mil pessoas assistindo um lançamento ao vivo, e, sendo bem sincero, eu não posso simplesmente chegar aqui e te confirmar isso, e qualquer um que fez isso tá metendo louco, mas o que a gente pode fazer é avaliar com um pouco de sensatez. Uma live com 600 mil pessoas de verdade pararia a internet inteira. Twitter, TikTok, Instagram, Trending Topics, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, depois ele até prometeu fazer outra live, e nessa segunda live ele conseguiu 100 mil views. Isso depois que ela já tinha acabado. Sendo sincero, eu nem cheguei a ver quantas pessoas tinham ao vivo. Enfim, essa discrepância de uma pra outra talvez nos diz se eram bots ou não, ou talvez só mostra a frustração da galera. Mas em uma coisa eu acredito: não é tudo isso que eles falam. E apenas alguns dias depois dessa primeira live suspeita, vazou, com muitas aspas, uma conversa do Ruiter com o que parece ser um dos amigos dele, onde eles estavam tramando os seus golpes. Imagina se fosse possível. Não, chega assim, ó. Porra, um amigo meu participou de uma pirâmide. Para ver na minha mente agora. Participou de uma pirâmide financeira. Caralho, o moleque tá fazendo 500 mil por mês. Aí tu já, caralho, eu quero isso. Fazendo 500, fez 500 mil por mês, pá, porque ele pegou no início. Bombou, explodiu, bizarro. Quando os caras pegam essa porra no início, a parada explode e vira. Aí o cara já fala. O cara mesmo vai falar, pô, quero uma. Vamos pegar uma porra dessa no início. Aí tu, porra, tem uma aqui, entendeu? A gente tem que fazer os caras quererem comprar e. Antes de mostrar o que quer. Ok. Tudo golpe, né? Mas assim, sendo bem sincero, eu realmente acredito que seja só mais uma daquelas jogadas de marketing, e talvez ele tenha vazado isso ele mesmo. Eles não ligam se estão falando mal, ou nesse caso ele tá literalmente sendo apontado como um golpista, porque era o que ele tava falando ali. Eles só querem que as pessoas continuem falando sobre. E foi exatamente o que aconteceu. Depois do lançamento, o assunto já tava esfriando. Quando vazou esses áudios, muitos canais e páginas do Instagram voltaram a fazer mídia de graça pra esse cara. Afinal, foi assim que ele chegou tão longe. Por isso, tantas pessoas seguem um suposto golpista, porque ele tá em todo lugar e passa uma imagem de cara rico. Só isso já basta pra maioria do público ir atrás do que o cara fala, independente de ter 300 vídeos alertando sobre o que ele vende, a maior parte não liga. E talvez até caiu nesse conto dele. Até caiu na jornada do herói. Talvez, nesses casos aqui, a jornada do vilão. Pois é, o que esperar do cara que pegou o discurso de golpe pra farmar mais vendas ainda. Enfim, finalmente entrando na página de vendas dele, o produto do qual ele falou tanto é um curso que vai te ensinar a usar inteligência artificial para montar produtos e vender eles. Bom, agora que o curso não é um curso de vender curso, é um curso de vender golpe. Pô, isso aqui virou piada, que porra é essa? Mas ainda, quando a gente vai atrás de pessoas que realmente compraram, a maioria das reclamações recentes da empresa Keoto no site Reclame Aqui são de pessoas dizendo que tentaram reembolsar o curso e não conseguiram o valor de volta. E o mais interessante disso é que essa empresa, a Keoto, é registrada no nome de um amigo do Ruiter, para não dizer outra coisa. O mais engraçado é que esse mesmo nome aqui, João Vitor, que aparece como sócio da Keoto, que é claramente ligada ao Ruiter no seu último curso, ele também é o sócio de uma empresa chamada Hope Game, que tem um capital social de 35 milhões de reais, que tem atuando aqui no Brasil 2 casas de aposta, a do POC e a Playpix. Caso você já me acompanhe aqui há um tempo, e se lembrar de eu mencionar essa Playpix há alguns anos atrás, em um vídeo onde a gente investigava de onde viria a suposta fortuna do Rui. Porém, não haviam ligações concretas. Até hoje. Enfim, acho que vocês conseguiram entender o ponto aqui, né? Empresas e mais empresas, nomes ocultados e um suposto laranja que conecta todos eles. O Ruiter usou de toda a grana gerada pelos cassinos para conseguir a atenção das pessoas na internet, mentindo diversas vezes, dizendo que nunca vendeu nada para quando ele lançar o seu produto final, as pessoas sentirem como se fosse especial, já que ele até apagaria o Instagram dele para fazer isso. E foi o que fez Ruiter, assim como uma prostituta, pegar o dinheiro e ir embora depois de te enganar. E isso tudo aqui me faz lembrar de outra pessoa que usou o mesmo método, mas de uma forma mais sofisticada, para vender a mesma ilusão. Igual a hora da gente falar do primo rico. Quando eu assisti esse vídeo inteiro do Thiago, eu só consegui pensar em uma coisa: esforço. Ele faz isso durante esse vídeo inteiro, não para provar a qualidade do produto, não para defender ele, sim
pra se vitimizar, contar a estratégia que eles usaram pra sair por cima de outros. Bom, pelo menos na visão dele. Eu vou poupar vocês aqui do papo furado. O Thiago também usou aqui a clássica jornada do herói, com frases de efeito como que eu tinha cometido o maior erro da minha vida. Outubro de 2025, 3 dias antes da abertura. E eu pensei, talvez a gente tenha cometido o maior erro das nossas vidas. E se mostra doente em cama do hospital e casamento e filha e... Cara, cadê o produto? A saciedade por ser o protagonista acabou fazendo você esquecer que é sobre vender o curso? Não, né? Claro que não. Afinal, esse vídeo inteiro não se trata de uma explicação sobre a queda dos gurus, mas sim sobre como mais de 200 pessoas numa equipe copiou a estrutura de um vídeo de um moleque de 17 anos. E ainda assim, não ironicamente, usou da situação para vender o seu curso. De novo. A gente estava aguardando esses números por uma única razão. Nós 4 decidimos manter sigilo, porque a gente ainda não fechou o carrinho do lançamento. E você mesmo pode agora, nesse exato momento, clicar no link da descrição desse vídeo e participar dos últimos dias da nossa oferta. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, já tenha fechado o carrinho. Mas não custa tentar. Pois é, não custa tentar, né? Mas vamos falar da parte que mais me incomodou, por assim se dizer. Porque, olha, eu entendo que o cara faça vídeo respondendo crítica, mas tem uma linha, sabe? Uma linha moral que você não cruza. E o Thiago, ele não só cruzou a linha, mas parece que ele dançou em cima dela. Lá no meio do documentário, ele fala que não ia usar a filha como marketing. Ele literalmente diz isso, que seria fácil, que daria certo, mas que ele tinha conversado com Deus e decidido que não. Logo pensaram, o nascimento da minha filha. Seria a justificativa perfeita, a gente poderia usar como narrativa para o lançamento e todo mundo entenderia. Mas eu tive a minha conversinha ali com Deus e eu decidi que não. Eu decidi por não usar minha filha como marketing. Eu sei que daria certo. E aí ele termina o vídeo com exatamente isso. A filha dele nasce, fica na UTI e ele transforma isso na conclusão emocional do documentário inteiro. E aí eu entendi. Na nossa cabeça, a gente antecipou a live por conta de concorrência. Mas nos planos de Deus, ele já sabia. Na data que a live tinha sido anunciada, ela estava na UTI e eu não sairia do hospital. Cara, você acabou de fazer exatamente o que disse que não ia fazer. E olha, eu realmente entendo que pra ele aquilo foi real, foi difícil, foi um momento complicado. Eu literalmente sei o que ele sentiu com isso, essa sensação é terrível. Mas a escolha de colocar isso no vídeo, de encerrar com essa narrativa, de usar como prova de que Deus tá do nosso lado, isso é marketing. Por mais que você não queira admitir. Você criou esse escudo emocional perfeito. Agora, qualquer um que fosse ali criticar ele parece insensível. Parece que tá atacando a fé dele, sendo cruel com uma situação delicada. Genial. É nojento, mas é genial. E já que a gente tá falando de uma hipocrisia, bora falar de outra. O cara passa o vídeo inteiro reclamando, basicamente, de cortes fora de contexto. Que pegaram falas dele, que editaram, criaram narrativas falsas. E ele tá certo em reclamar disso quando acontece. Uma edição desonesta é realmente errada. Mas aí, ele faz a mesma coisa segundos depois. O Duda, do Primo Pobre, fez um comentário sobre a Black Friday deles. E o que ele disse no contexto completo da coisa foi algo como: é do ser humano fazer burrice. E o que eu quero te falar aqui? É uma baita promoção? É. Esses caras são muito bons. Vou falar, vai de um lado. Pega aqui. Grupo Primo, Bruno Perini. É fera, o cara é muito bom. Já foi lá no meu programa Pobre Show, foi um baita papo. Pega o outro que tá junto com ele, Leandro Ladeira. Leandro Ladeira é o cara mais gente boa, o cara vende muito, o cara manja muito. Lá no Pobre Show, até hoje, na minha opinião, o melhor presente que algum convidado já deu foi ele. E manja pra caramba, gente boa. Pega do outro lado aqui, Professor Mira. Eu já fiz curso do Professor Mira, é muito bom. Ele é o cara que eu considero como meu professor. Quando eu tenho dúvida, eu mando lá. Eu fiz o curso, esse que é o ponto. Eu fiz a droga do curso. Você vai fazer, criatura? Se você vai, aproveita, porque sim, é uma baita promoção. A questão é se você vai comprar e vai fazer, ou se você vai ser mais um que vai jogar dinheiro no lixo, porque não vai dar o play nem na primeira aula do curso depois. A forma com que eles divulgam é sedutora demais. É pra você comprar mesmo sem querer. Isso é uma recomendação com ressalva. Honesta, responsável, do jeito que deveria ser. Mas no documentário do Primo Rico, eles cortaram a ressalva inteira. Mas o pior não eram os haters. Esses eu até esperava que iam criticar, como sempre fazem. O pior eram as pessoas que eu respeitava. Gente do mercado, veteranos. 10 cursos pelo preço de um. A mesma estratégia, do mesmo jeito. Pais de família passando ridículo. Se eles precisam se vestir de noiva, alguma coisa tá errada. Porcaria desse curso, desse combo, desse monte de coisa. Que decepção. Aí vem o Primo Rico falando que dá pra ser melhor. Eles vão fazer de um jeito que você não vai querer ficar de fora. Assim, você acabou de passar 15 minutos reclamando dessa prática e fez exatamente isso com outra pessoa no mesmo vídeo. Mas enfim,
Agora vamos pros números, porque o vídeo inteiro tá construído de uma forma que é pra chegar nesse clímax. Naquele exato momento, a gente já tinha faturado 22 milhões. Isso no começo da primeira noite. Já nas primeiras 24 horas, a gente fez algo que a gente nunca tinha feito antes até então. Foram 39 milhões de faturamento. Impressionante, né? Parece absurdo de tão grande. Mas vamos fazer umas contas que o Thiago convenientemente esquece de fazer. Foram 4 pessoas vendendo juntas. Thiago Nigro, Bruno Perini, Érico Rocha e Leandro Ladeira. 4 dos maiores nomes no mercado digital e financeiro do Brasil. Somando as audiências, são milhões de inscritos, mais as bases gigantescas de e-mails de todos eles, mais anos de autoridade construída, mais um alcance combinando dezenas de milhões de pessoas. 39 milhões dividido para 4, 9 milhões e meio por cabeça nas primeiras 24 horas. É claro que ainda é muito, mas eu não tô tentando dizer que é pouco. Acompanhe aqui. O ponto é que não é a maior Black Friday da história do Brasil quando você precisa juntar 4 impérios pra fazer isso. Tipo, 4 restaurantes se juntarem pra vender um combo e depois falarem: olha quanto que a gente faturou, nenhum restaurante sozinho conseguiria. Pois é, isso aí é o mínimo. E tem outro detalhe que ele mesmo menciona rapidinho ali no documentário, mas que passa despercebido. 5 milhões de reais investidos no lançamento. 5 milhões de reais. Em produção, em anúncios pagos, estrutura, em equipe. Então vamos fazer uma matemática simples aqui. 39 milhões de faturamento bruto, menos impostos, menos comissão de plataforma, menos os 5 milhões que foram investidos, menos os custos operacionais de equipe, de manutenção, dividido por 4 empresas diferentes. Quanto sobra disso no final das contas? Continua sendo um lucro. Claro, mas não é esse absurdo hollywoodiano que ele tá pintando no vídeo. E aqui vai a pergunta que ninguém faz, mas que é a mais importante. Se o curso funciona tão bem assim, se realmente transforma vidas, se o método é comprovado e eficaz, por que diabos precisa fazer lançamento gigante todo ano? Por que precisa de Black Friday com desconto nunca mais nesse preço? Por que precisa juntar 4 autoridades máximas do mercado para validar uma única oferta? Pense aqui comigo. Se você tem um produto que de fato entrega resultado e realmente muda a vida das pessoas, boca a boca não seria o suficiente? Os alunos satisfeitos que mudaram de vida fariam um marketing de graça. Você não precisaria desse circo todo. Mas não é isso que acontece, né? O que acontece é um lançamento anual, promessa gigante, pressão psicológica, galera compra no impulso, a maioria não abre nem metade do curso e no ano seguinte tem outro lançamento com as mesmas promessas. É praticamente uma assinatura disfarçada de educação. Você não paga mensalmente, mas paga anualmente. Sempre tem o próximo método, a próxima fórmula, a próxima oportunidade imperdível. E sabe o que é pior? Ele admitiu isso sem perceber. Lá no finalzinho do documentário, depois de toda a jornada do herói, de todo o drama, de toda a produção cinematográfica, ele solta essa frase. Do início ao fim, Deus estava comigo. Mas a história não acabou aí. Faz 30 dias que o carrinho tá aberto. 39 milhões em 24 horas. E oficialmente, esse daqui já é o maior lançamento da Black Friday de 2025. E o lançamento ainda não acabou. No final das contas, esse lançamento não foi só sobre dinheiro. Foi sobre provar que uma oferta boa, mesmo sendo criticada por milhares de pessoas, vende. Foi sobre provar que Deus é justo e que, enquanto alguns acham que não criticar de volta ou julgar os outros é covardia, a verdade é que essa é a melhor estratégia. E foi para provar também que sim, nós fizemos a maior Black Friday da história da internet. Lê isso devagar, sobre provar que vende. Não foi sobre educação financeira, não foi sobre transformar vidas, não foi sobre responder críticas de forma construtiva. Foi sobre provar que esse modelo funciona. Que mesmo com hate, mesmo com críticas, mesmo com o rolê todo do Reuter acontecendo ao mesmo tempo, ele vendeu milhões. E é aí que você percebe que o documentário inteiro, ele não é uma resposta, é um case de sucesso. É um vídeo de 40 minutos dizendo, olha como eu sou foda. As pessoas assistem achando que estão vendo uma defesa genuína, mas na real estão assistindo o maior pitch de vendas da história desse canal ali. Porque no final, o que ele tá vendendo não é o curso, é a ideia de que o sistema dele funciona tão bem que nem crítica derruba. E assim, pra fechar aqui, vamos ser justos por um segundo. Primo Rico faz algo que o Reuter não faz. Ele é polido, ele é sofisticado. Ele tem uma certa qualidade no conteúdo no YouTube. Ele realmente sabe sobre finanças e investimentos. O problema não é o conhecimento dele, o problema é o modelo. Porque no fim das contas, o que separa o Primo Rico do Reuter? O Reuter é visto pras pessoas como um golpista óbvio. O cara que xingou todo mundo na live e some com dinheiro
que usa laranja pra esconder empresa. É fácil de identificar, todo mundo com meio cérebro vê que é furada. Primo rico já é sofisticado. Ele usa terno, fala de Deus, mostra planilha, tem uma empresa registrada, tem resultado real pra mostrar. Mas no fundo é a mesma estrutura, é a mesma promessa, é o mesmo modelo de negócio. Venda esperança pra quem tá desesperado. Usa gatilho mental pra pressionar a compra, faz lançamento milionário todo ano, promete transformação, mas entrega informação que 90% não vai aplicar. A diferença é só a embalagem. Um é a versão brega, o outro é a versão premium. Ambos estão vendendo a mesma ilusão. Sabe qual é o maior problema de tudo isso? O que me fez fazer a queda dos gurus um ano atrás e que me fez voltar aqui de novo? Não é por eles estarem ganhando dinheiro. É que cada vez que isso acontece, cada promessa não cumprida, cada pessoa frustrada que comprou e não teve resultado, corrói um pouquinho a mais a confiança do mercado inteiro. E aí quem se fode são os honestos, o Raul Sena, o Primo Pobre, até o Arthur Miller e outras bolhas de vendedores de curso. Os caras que fazem conteúdo real, que cobram um valor justo, não prometem milagre, eles perdem porque estão competindo com gente que vende sonho. E sonho sempre vai ser mais fácil de vender que realidade. Enfim, o império maldito dos cursos online não tá morrendo, mas tá evoluindo. Por mais que essa evolução pareça degradante, eu acredito que cada vez mais vão ter que fazer mais dessa ladainha pra vender. E, consequentemente, mais normal o mercado vai ficar. Ou, pelo menos, é o que eu acho. Você ainda assim quer comprar um curso? Compra. Mas tenta usar as 3 formas que eu mostrei no começo. E desconfia de alguém que precisa pôr uma Lamborghini na thumb pra te convencer de algo. Porque educação de verdade não precisa de circo, ela fala por si só. E já que a gente tá falando de dinheiro, de promessas, de gente que tá vendendo ilusão, tem o meu vídeo falando sobre o lado sombrio dos impostos, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, que casa perfeitamente com isso aqui. Vale muito a pena você assistir depois desse. Porque no final não é só sobre quem tá vendendo sonho, é sobre quem tá lucrando, enquanto você tá sendo sangrado pelo sistema. Você concorda que esse mercado precisa de uma limpeza, considera deixar o like aí. Você discorda de algo que eu falei aqui, comenta aí embaixo o motivo, que diferente de algumas pessoas eu debato as coisas. E lembra que investir em conhecimento é importante, mas você precisa saber diferenciar a educação de ilusão financeira, porque no final das contas você não é o produto, mas pode virar se não tomar cuidado. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.